A relação entre a Rússia e a Ucrânia é uma das mais complexas da história moderna. Dois países unidos por séculos de história, cultura e política, mas também marcados por disputas territoriais intensas e geopolíticas profundas. Hoje, exploramos as razões que podem levar e levaram a Rússia a se arrepender de um dos eventos mais marcantes do século XXI, a invasão do território da Ucrânia. Prepare-se para uma análise profunda e reveladora desse conflito. Para entender o conflito atual, precisamos voltar no tempo. A Ucrânia foi uma parte essencial do Império Russo, tanto por sua posição geográfica quanto por sua importância econômica e cultural. Kiev, a capital ucraniana, é considerado o berço da civilização russa, conhecida como Rus de Kiev, um dos primeiros estados eslavos do mundo. Durante séculos, a Ucrânia foi vista como o coração do mundo eslavo oriental. Com o passar do tempo, a relação entre a Ucrânia e a Rússia foi moldada por várias tensões e rivalidades. Durante o período imperial, as elites russas muitas vezes tentaram suprimir a identidade cultural e linguística ucraniana, buscando integrá-la completamente ao projeto do império. Essa dinâmica criou ressentimentos que se intensificaram durante o governo soviético. Sob o domínio de Stalin, a Ucrânia enfrentou um dos capítulos mais sombrios de sua história, o Holodomor, a fome forçada dos anos 1930. Essa política brutal resultou na morte de milhões de ucranianos e deixou marcas profundas na memória coletiva do país. Apesar disso, a Ucrânia também desempenhou um papel central na economia soviética, sendo uma das principais regiões industriais e agrícolas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A independência, em 1991, foi um momento histórico. A Ucrânia não apenas declarou sua soberania, mas também começou a trilhar um caminho para se afastar da influência russa. Para Moscou, essa mudança representava uma perda estratégica e simbólica. O Kremlin, por sua vez, nunca aceitou plenamente essa independência, vendo a Ucrânia como uma peça vital em seu jogo geopolítico. Em 2014, os protestos do Euromaidan mudaram o curso da história ucraniana. A derrubada do presidente Viktor Yanukovych, visto como aliado de Moscou, foi um sinal claro de que a Ucrânia desejava se aliar mais com a Europa e menos com a Rússia. Esse movimento foi interpretado pelo Kremlin como uma ameaça existencial. A resposta russa foi imediata. A anexação da Crimeia, justificada por Moscou como uma medida para proteger a população de etnia russa na região, foi amplamente coordenada pela comunidade internacional. Seguiu-se um conflito no leste da Ucrânia, com separatistas apoiados pela Rússia lutando contra forças ucranianas. Este foi o início de um conflito prolongado, que mais tarde culminaria na invasão em larga escala de 2022. 2 anos após a invasão, os efeitos das sanções econômicas contra a Rússia continuam a se aprofundar. O isolamento financeiro causado pela exclusão de bancos russos do sistema internacional financeiro, o SWIFT, paralisou transferências internacionais e cortou a Rússia de mercados globais essenciais. Multinacionais saíram em massa do país, fechando fábricas e operações que empregavam milhares de trabalhadores russos. A economia russa, que já enfrentava desafios estruturais, entrou em recessão. A inflação disparou e a escassez de produtos importados gerou dificuldades para consumidores e empresas. Alguns setores, como de tecnologia, foram particularmente afetados. Sem acesso a componentes ocidentais, a Rússia luta para manter sua infraestrutura industrial e militar. Além disso, a dependência crescente da Rússia em relação à China e à Índia colocou Moscou em uma posição de subordinação econômica. Embora esses países continuem comprando petróleo russo, eles o fazem a preços reduzidos, explorando a vulnerabilidade do Kremlin e do governo de Putin. A operação militar planejada para ser uma vitória rápida transformou-se em um pesadelo logístico e estratégico. A resistência ucraniana surpreendeu o mundo todo. Armados com tecnologia avançada fornecida pelo Ocidente, os ucranianos repeliram ataques e até recuperaram territórios importantes. O fracasso militar expôs falhas no planejamento do Kremlin, desde equipamentos obsoletos até problemas de moral entre as tropas. A campanha mostrou que as forças armadas russas não estavam preparadas para uma guerra muito prolongada. A falta de coordenação e a subestimação do adversário levaram a perdas significativas no campo de batalha. Além disso, o custo humano foi catastrófico. Estima-se que dezenas de milhares de soldados russos morreram no conflito. Os ucranianos também tiveram muitas baixas. Essas perdas, inicialmente abafadas pela propaganda estatal, começaram a gerar descontentamento nas bases da sociedade russa. Internamente, a guerra gerou um clima de incerteza e repressão. O governo intensificou o controle sobre a mídia, silenciando críticos e prendendo opositores. Mas mesmo com essas medidas, sinais de insatisfação começaram a surgir.
As elites empresariais, que perderam acesso a mercados globais e enfrentam uma economia em declínio, tornaram-se mais céticas em relação à liderança de Putin. Socialmente, a guerra deixou cicatrizes profundas. Jovens são enviados à linha de frente sem preparo adequado, e famílias em todo o país sofrem as consequências de perda de entes queridos. A imigração em massa de profissionais qualificados, conhecido como fuga de cérebros, enfraqueceu ainda mais a economia e o tecido social russo. Externamente, o isolamento da Rússia no cenário internacional é evidente. A OTAN, que o Kremlin buscava enfraquecer, emergiu mais forte e unificada. A adesão de países historicamente neutros como a Finlândia e a Suécia é um sinal claro de que a estratégia russa saiu pela culatra. Na Ucrânia, as consequências humanitárias também são devastadoras. Milhões de pessoas foram deslocadas, forçadas a deixar suas casas e buscar refúgio em outros países. Cidades inteiras foram destruídas, deixando um legado de sofrimento e reconstrução. Curiosamente, o conflito também fortaleceu a identidade nacional ucraniana. O uso da língua ucraniana aumentou, e a resistência cultural tornou-se uma forma de luta contra a invasão. Na Rússia, por outro lado, a guerra gerou uma desconexão entre gerações. Os jovens, especialmente, enfrentam um dilema entre o conformismo e o desejo de mudança. A longo prazo, as consequências dessa guerra podem moldar o futuro da Rússia e da ordem mundial. O Kremlin enfrentará desafios monumentais para reconstruir sua economia e reparar sua reputação internacional. Para a Ucrânia, apesar da devastação, a guerra trouxe uma nova unidade e determinação. Além disso, o conflito destacou as fragilidades das autocracias e ditaduras em um mundo interconectado. A dependência de tecnologias e mercados globais combina com a resistência de democracias ocidentais. Mostrou que o isolamento é uma estratégia arriscada e insustentável. A decisão de invadir a Ucrânia será lembrada como um erro estratégico que alterou o equilíbrio global. Para a Rússia, as consequências são devastadoras, enquanto a Ucrânia emerge como um símbolo de resiliência e unidade. E agora, resta a pergunta: qual será o próximo capítulo dessa história toda? E o que você acha? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. E se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, pode comentar também, fique à vontade. Curta o vídeo, se inscreva no Visão Econômica e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, Visão Econômica.